Olá, como estão todos? Mais uma vez nós nos reunimos aqui, um grupo de amigos, na busca do conhecimento. Então vamos elevar os nossos pensamentos, pensando em coisas boas, pensando em Jesus, mentalizando bem, agradecendo a Deus a oportunidade abençoada que nos concede de estarmos reunidos, buscando esses conhecimentos tão necessários a cada um de nós, pedindo o amparo e a proteção ao nosso Senhor Jesus Cristo, esse amigo querido de todas as horas. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, perdoai nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações e em novos erros, e livra-nos de todo mal, que assim seja agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus. Como nosso tema, eu trouxe uma passagem do livro No Rumo da Felicidade, ditado por Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, tá? No capítulo Progresso. Tá? Esse capítulo é bem interessante, porque ele traz uma questão comum a todos nós, né? A questão de progredir, evoluir, né? Nos melhorarmos, né? Assim como nós também, a questão do nosso meio, nosso planeta que passa por esse período aí de transformações, de transição, né? Transição de uma situação para outra, né? Nós, como estamos inseridos, ou seja, encarnados, também passamos por experiências, situações que nos levam a refletir um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão do progresso. A questão, se nós analisarmos a palavra progresso, né? Tá ligado à questão de progredir, de ir além, de seguir em frente, né? Então, todos nós reencarnamos, né? Vivemos experiências e essas experiências nos levam a essa questão, né, de progredirmos, de nos melhorarmos como seres eternos que somos, né? E para que possamos progredir, ou seja, buscar essas melhorias, essas transformações, né, é necessário que tenhamos que rever algumas questões, aprender, superar, né? Ou seja, tudo que nós estamos vivendo aí no nosso meio, na nossa vida, né? Todas as experiências que nós temos é nesse sentido, tá? De progredirmos. E a Joana de Ângeles, ela traz essa questão bem interessante, né? Porque ela divide em 3 pontos, né? O primeiro é a questão do despertar, né? Todos nós precisamos despertar, né? Para essa questão. Cada um ali no seu tempo, no seu momento, né? Despertando para aquilo que acha que deve buscar, construir, né? Trabalhar, enfim. Aí cada um de nós ali, dentro das nossas necessidades, vai encontrar o caminho. E tem a questão da ação, né? Agir, né? Se nós despertamos para uma ideia e queremos que coisas novas aconteçam, queremos trabalhar outras situações na nossa vida, nós precisamos agir, trabalhar. E por último, que eu considero mais importante, para que a gente possa alcançar essas situações, viver essas experiências, trabalhar, né? Tudo isso, a gente tem que se apegar, ou a gente tem que se apoiar, a gente tem que buscar algo que vá nos fortalecendo internamente, tá? Fortalecendo internamente para que a gente tenha força de enfrentar as situações que venham, né? Porque tudo que requer ali uma mudança, um progresso, uma melhoria, né? Requer um esforço muito grande da parte daquele que busca. E para isso a gente precisa de algo, né? E aí nós temos o mais importante, que é Jesus, que foram as vivências dele quando esteve encarnado, os exemplos, as passagens ali que foram deixadas ali através das escritas pelos apóstolos, aqueles que estavam junto de Jesus, caminhando ali junto de Jesus.
para que hoje nós pudéssemos estar estudando isso mais intensamente e isso nos fortalecer a caminhada, né? Então, a gente pode perceber que tudo que a gente querer, tudo que a gente for buscar, jamais a gente vai ser relegado à solidão ou não receber um apoio, muito pelo contrário, né? Tudo foi feito ali dentro de uma programação para todos, tá? Então vamos seguir aqui o texto, que é bem interessante para nossa reflexão. Há em todo o universo uma harmonia que transcende o entendimento humano. Então tudo caminha em harmonia no universo, tá? E Jesus mesmo diz, né, que para todos os planetas, todas as criações, né, tudo que há vida, né, há um porquê, né? Nos dizendo que há muitas moradas na casa de meu pai. Foi uma das citações de Jesus, né? Significa que tudo que é uma criação, os planetas que foram criados ali, o sistema solar, as galáxias, elas giram em torno de propósitos úteis a todos, né? Todas as leis funcionam em equilíbrio graças ao qual se mantém como desafio a inteligência, tá? Então, é a questão de pensarmos, agirmos, refletirmos aquilo que nós queremos ou não, né? Porque Jesus disse que nós somos deuses nesse sentido, que nós temos essa questão de pensarmos, buscarmos o melhor caminho, né? Usar a nossa inteligência. Para onde se dirige o pensamento, eis que detecta a magia dessa beleza incomparável que o desafia, impulsionando a glória estelar. Tá? Então, um ponto que é muito importante é a questão dos nossos pensamentos, né? Os nossos pensamentos eles têm uma força muito grande para nós. Vão nos direcionando nas nossas vidas, né? Nos caminhos que nós escolhemos na nossa vida prática, vivendo em sociedade, os estudos, a formação, a escola, enfim, tudo isso, né? Nós vamos nos direcionando pela nossa encarnação através da nossa inteligência, de querer buscar algo, dos nossos pensamentos que têm uma força muito grande, no sentido de atrair para nós situações, buscarmos outras tantas, né? Que o progresso gira em torno disso, né? De um despertamento, é um despertar por uma nova possibilidade. Quanto mais penetra o centro de sua estrutura, mais se dá conta da grandiosidade desafiadora que se agiganta diante dos seus olhos deslumbrados, né? Então, é como se nós rompêssemos ali a nossa bolha daquilo que a gente faz, das nossas vidas, daquilo que a gente está fazendo nesse momento agora, né? Nessa encarnação, vamos falar do hoje. Então, o querer seguir em frente, aliado à busca do conhecimento, nos possibilita outros caminhos. A gente rompe aquela barreira e assim busca caminhos que vão nos auxiliar e nos fortalecer, tá? Então nós temos essa possibilidade, sim, tá? E isso amparado pelo conhecimento que a doutrina nos oferece, né? Sobre as nossas reflexões, sobre o autodescobrir-se, sobre saber qual é o nosso papel aqui nessa vida, né? Então essas respostas vão nos dar força, nos devolvem a esperança, porque muitas vezes podemos nos achar ali envolvidos em situações que para nós, se perdemos aquele momento, aquela oportunidade, não há mais esperança, e aí pode pôr muitas situações a perder. E na verdade a gente aprende que não é dessa forma, né? Muito pelo contrário. Podemos nos renovar, podemos trabalhar, se cairmos, se errarmos, se perdermos uma situação, e podemos nos renovar e nos preparar para quando tivermos outras situações. E o mais importante, vamos trabalhando a nossa fé, vamos acreditando em Deus, acreditando em Jesus, vamos nos aliando ao hábito da prece, né? E nós vamos nos fortalecendo. E outras situações, com certeza,
estarão conosco, aí virão até nós, quando nós buscamos, né? Fazemos por onde buscar aquilo que nós queremos para nós, trabalharmos e confiarmos em Deus e vamos em frente, né? O ser que desse modo mergulha na incomparável realidade do cosmos sente-se inevitavelmente atraído para a decifração dos seus desafios, permitindo-se voos mais audaciosos, de forma que a vida passa a ter sentido e realização planificadora, tá? As respostas que precisamos, o porquê das coisas, enfim. Isso vai nos dando força, tá? É lógico que para tudo tem um tempo. Assim, fascinado, viaja pela imaginação, procurando os equipamentos capazes de facultar-lhe o entendimento da vida em si mesmo. E quanto mais percebe esse mecanismo, mais se descobre, constatando a própria pequenez, né? Vamos sabendo que, né, na criação, todos nós temos o nosso papel, tá? Todos nós temos ali a nossa participação. E vamos aprendendo também que temos que buscar caminhos que nos coloquem ali com muita humildade, vamos dizer assim, né? Saber que somos pequeninos, saber que sempre há o que aprender, saber que sempre há algo a fazer, né? Saber que nós não somos o centro, né? Muito pelo contrário, nós somos ali pequeninos grãos de areia iniciando a nossa jornada. E essa busca aí pela humildade, né? Ela nos coloca sempre em posição de aprendizado. Apesar disso, não para. Há nesse sonhador um apelo silencioso para que prossiga no empenho de tudo resolver e equacionar, como desse logro dependesse a sua própria existência, o que de certo modo é verdade. A vida, para ser realizada, é portanto fruída conforme merece. Conclama a criatura a elevação de propósitos e de realizações, mediante cuja satisfação a tornam conquistada. Então, também a importância que a encarnação tem para todos nós, no sentido de nos progredirmos, de construirmos, né? Almejamos a felicidade, almejamos construir coisas reais e pelas experiências nós vamos conseguindo alcançar esses objetivos, tá? Então esse é um ponto muito importante, que é o despertar. Agora nós vamos falar sobre a ação, o agir, né? Detém-te ante das pequenas atrações que te absorvem o tempo, levando-te a conflitos injustificáveis. E busca os alcantis dourados e desafiadores do pensamento. Para onde direcionas o ideal, encontrarás apelos, aguardando respostas e necessidades, solicitando ajudas. Em todo lugar parece que se oculta parte das aspirações que acalentas, esperando apenas que te disponhas a desempenhar o papel para o qual reencarnaste. Então nós somos chamados a agirmos, a trabalharmos, seja para nós, seja para o nosso meio, seja para os outros, né? Então é um despertar isso, né? No sentido de que nós saímos ali de olharmos somente para nós mesmos e olhamos tudo que está acontecendo ao nosso redor. E aí nós trabalhamos o nosso pensamento, a nossa ação, né? Nós temos um olhar diferente, um entendimento diferente. E veremos quantas possibilidades nós temos de agirmos, né? À medida que adquire sabedoria, irás percebendo que as conquistas reais, isso é muito importante, pessoal. Vou até começar de novo. À medida que adquire sabedoria, irás percebendo que as conquistas reais são aquelas que podem acompanhar o ser além dos limites físicos, ou seja, a verdadeira propriedade, né? É aquilo que estará sempre conosco, constituindo tesouros de conhecimento inapreciável. O conhecimento,
as experiências, né, as amizades, tudo que nós vivenciamos estará sempre conosco. Há pessoas que se empenham pela aquisição de recursos de importância secundária e se sentem realizadas porquanto transitam nas faixas das necessidades mais simples, ainda não tocadas pela realidade transcendental de si mesmas, né? Então, cada um de nós tem um tempo, né? Uma necessidade, um despertar, né? Então, se nós estamos estudando a doutrina, fazendo essa reflexão íntima sobre questões de sentimentos, comportamentos, né? Sabendo mais sobre as questões espirituais, estudando sobre Jesus, então é que é o nosso despertar de uma outra forma. E cada um chegará no seu momento. Tá? Então, se o nosso momento é agora, vamos pegar essa oportunidade e dar um melhor direcionamento que conseguirmos, que com certeza novas possibilidades virão até nós. A nossa forma de agir e pensar com certeza não será da mesma forma. Tá? Tu, porém, que sabes ver além dos limites dos olhos e escuta o grande silêncio do universo, não detenhas nas mesquinharinhas que podem agradar por um momento. No entanto, são de efêmera significação, ou seja, que tem apenas um momento ali que significa algo e acaba se perdendo. Então, é uma questão de despertarmos que eu acabei de comentar, né? Então, se nós já despertamos para uma nova realidade, uma nova necessidade, vamos seguir essa caminhada que com certeza dará frutos ali a cada um de nós. Vai além, pois o progresso é infinito e ele está aí diante de ti, convidativo, tá? Então, está nos convidando. A partir do momento que a gente tem esse despertar, a gente vai se aprofundando, vai tendo outras e outras oportunidades. E agora o mais importante, algumas reflexões sobre nosso amigo, nosso Mestre Jesus. Jesus, o ser mais perfeito que já esteve na Terra, afirmou que todos estamos destinados à grandeza espiritual e que o Pai espera por nós, razão pela qual também Ele se empenha em nos ajudar, realizando a vontade superior que o enviara ao planeta de sombras e de provas, né? Então, olha a esperança, olha o amor, né, que Jesus, esse amigo querido, que jamais nos abandona, que cuida de nós com muito carinho, né? O presidente aí o dirigente do nosso planeta está sempre olhando para cada um de nós, né? Então, se Jesus está conosco sempre, em todos os momentos, ele diz que jamais vai nos abandonar. Então, e nós estamos com ele, vamos nos esforçar para continuar com ele, com certeza, né? O bem sempre atrairá o bem. Apesar disso, se desejares apressar a tua conquista, embora disponhas dos instrumentos da ciência e do conhecimento, recorre ao amor, que é a resposta de Deus a todos aqueles humanos, a todos os anelos humanos, e que somente está esperando que esse ser desejoso de felicidade que és tu, te empenhes na conquista de ti mesmo e do teu irmão, dessa forma atingindo o momento culminante que é a total entrega por Deus. Então, cada um de nós ali é aguardado carinhosamente para esse despertar, né? Buscando, retomando essa questão do progresso, né? Com novos ideais, novas possibilidades, uma força que vai nos direcionar na nossa caminhada, as respostas, né, que nós precisamos ali, porque a nossa vida ela tem um sentido, tá? Nossa vida não é obra do acaso. A nossa vida ela tem um sentido especial, individual para cada um, tá? Basta que a gente busque esse sentido, queira, e com certeza a gente vai se sentir muito amparado e fortalecido para a gente dar aí os passos iniciais aí para as nossas buscas, pois não podemos nos esquecer, somos todos seres eternos, vivendo
experiências que são importantes para cada um de nós. Não vamos nos esquecer desse amparo, desse amor, né, das palavras de Jesus, esse amigo querido que sempre nos traz ali um fortalecimento, deixou exemplos para que possa nos estimular em nossas buscas. Com certeza valerá a pena todo o nosso esforço nesse sentido. Então vamos encerrando aqui, espero que possamos aí ter dias de fortalecimento, reflexões sobre tudo o que nós recebemos da doutrina e agradecer todo o amparo que recebemos de amigos queridos. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Obrigado. Boa noite a todos. Com muita gratidão a Deus e a Jesus, damos início a mais uma palestra nesta noite. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a doutrina espírita ou espiritismo, porque muitas pessoas estão chegando nas casas espíritas nesse momento, procurando conhecer esta doutrina, que é a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus. Então é importante que em nossas palestras falemos um pouco, né, sobre como surgiu o Espiritismo, quais são os princípios doutrinários que ela apresenta. O Espiritismo é uma doutrina que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e de suas relações com a vida material. Foi revelada pelos espíritos superiores e codificada em 1857 por um professor francês muito conhecido na época. Ele foi aluno de Pestalozzi no colégio de Yverdon, e o nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Na época, ele vivenciou todo o movimento das mesas girantes que começou na França, e foi desse movimento, né, que as mesas elas se movimentavam, respondendo perguntas das pessoas que estavam ali, que chamou a atenção desse professor, que logo, né, pela lógica, deduziu que algo estava movimentando aquelas mesas. E foi daí que começou todo o estudo. Ele já havia se interessado pelo estudo do magnetismo, e nesse momento lhe foi revelado que ele seria o codificador de todas essas mensagens, né? E ele assinaria a obra com o pseudônimo de Allan Kardec. Esse nome Allan Kardec foi um nome que ele utilizou em encarnações passadas como um druida. Então, não foi Allan Kardec que escreveu a doutrina espírita. Essa é uma dúvida que muitos que iniciam têm, né? Os ensinamentos vieram dos espíritos superiores, na época através de médiuns muito jovenzinhas, entre 14 e 16 anos,
chegaram todas essas informações em forma de psicografia, e Allan Kardec, junto com outros, né, estudiosos na época, Leon Denis mesmo participou, ajudando o professor, ele era muito jovenzinho ainda, e codificaram tudo, e assim surgiu a doutrina espírita. Nós temos um filme que até passou no cinema que explica muito bem toda a história, quem tiver interessado, que hoje deve ter aí nas TVs a cabo, né? Essa doutrina abrange 3 aspectos: filosófico, científico e religioso. Os adeptos da doutrina espírita são os espíritas, e suas práticas se baseiam no estudo das obras básicas da codificação, tá? E também na assistência material e espiritual a todos os necessitados, a todos que chegarem às nossas casas, buscando o aprendizado e buscando o auxílio. O Espiritismo possui alguns princípios, dos quais procedem todas as suas práticas. A reencarnação, a lei de causa e efeito, a comunicação entre o mundo material e espiritual, a evolução progressiva dos espíritos. Falamos da existência de Deus, né? Quando refletimos sobre a reencarnação, estamos falando da imortalidade da alma, das vidas sucessivas, né? Pluralidade das existências. Somos espíritos eternos, fomos criados simples e ignorantes, e assim vamos construindo a nossa evolução, através da condução do livre-arbítrio que nos foi concedido por esse Pai amoroso. Então a morte não existe, somente o corpo físico é que cessa a vida em determinado momento, com determinada situação. Quando cessa a vida do corpo físico, a nossa alma se liberta e continuamos a nossa caminhada. A nossa verdadeira morada no plano espiritual. Ficamos lá o tempo que for necessário, nos fortalecemos, nos preparamos e retornamos para a vida, reencarnando em outro corpo físico. Resumidamente, é assim que nos passaram as informações os espíritos superiores, né? Nos fala também da pluralidade dos mundos habitados. Como os espíritos evoluem, os planetas também estão em evolução. Então, existem vários planetas inferiores e superiores à Terra. A Terra é um mundo de provas e expiações. É o segundo na escala de progressão dos mundos, né? Por isso, ainda encontramos muita dificuldade, muita tristeza, muita angústia, muita imperfeição. E nós estamos num grau evolutivo que ainda temos que reencarnar nesse mundo. Mas estamos aqui para aprender, para evoluir. Cada encarnação é um momento muito importante. Aliás, o momento mais importante para todos nós é o momento presente. Não temos que nos apegar ao passado de erros, com certeza, que todos nós cometemos, nem no futuro, ficar imaginando em moradas celestes, né? Porque isso só vai acontecer quando realmente tivermos condição de habitar um mundo melhor. E também a comunicabilidade com os espíritos, né? A comunicação entre o mundo material e espiritual, que hoje é comprovado cientificamente, há vários estudos sobre isso, se nós pesquisarmos. Esse intercâmbio é o tempo todo em nossas vidas. Nós somos espíritos, estamos encarnados, e existem os espíritos no plano espiritual, desencarnados,
os bons que nos ajudam e também, infelizmente, ainda os imperfeitos, como muito de nós, né? Que ainda não conhecem a Deus, que cultivam sentimentos de ódio, de vingança e tentam influenciar a humanidade terrestre, que ainda é muito imperfeita. Então, essa comunicação, essa atuação, essa troca de vibrações e sintonia existe. Então, muito importante nós conhecermos o mecanismo. Como é que esses espíritos se comunicam conosco? Através do pensamento. Então, nós temos que observar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas escolhas, porque tudo isso tem uma sintonia, tem uma questão vibratória, que é alimento para a atuação desses espíritos imperfeitos, né? Então, através da mediunidade, do estudo da mediunidade, da prática mediúnica, nós conseguimos entender como que é esse mecanismo das comunicações. Então, vamos falar mais um pouquinho sobre essas colocações, né? Sobre Deus. Deus existe. Aliás, no Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro que foi escrito, o primeiro capítulo vai nos falar de Deus, né? É a origem e o fim de tudo, é o Criador. Deus é a suprema perfeição, com todos os atributos que a nossa imaginação lhe possa atribuir e muito mais, né? Quando a gente fala da imortalidade da alma, então, antes de sermos seres humanos, filhos de nossos pais, somos, na verdade, espíritos, filhos de Deus. O espírito é o princípio inteligente do universo, criado por Deus. Fomos criados simples e ignorantes, para evoluir e realizar-se individualmente, pelos nossos próprios esforços. Nós temos um corpo físico, um perispírito, que é nosso corpo espiritual, e nosso espírito ou alma. A denominação alma utilizamos quando o espírito está encarnado, para diferenciar, mas é a mesma coisa, alma e espírito é a mesma coisa, né? Então, nosso espírito foi criado lá atrás, já somos milenares, e vamos vivendo cada existência que Deus nos dá, evoluindo, aprendendo. E os espíritos, quando desencarnam, né? Quando chega a morte no corpo físico que cessa a vida, né? A alma se liberta e retorna ao mundo espiritual, onde é a nossa verdadeira morada, e é lá que somos chamados somente de espíritos, aguardando uma nova reencarnação. Pluralidade das existências, né? Então, somos nós que decidimos e criamos o nosso próprio destino. Nascemos com o livre-arbítrio que Deus nos concedeu, capacidade de escolher entre o bem e o mal. Então, a gente vai tendo a possibilidade de se desenvolver, de evoluir, de se aperfeiçoar, de se tornar cada vez melhor, mais perfeito, e assim vamos construindo a nossa evolução. E nós só aprendemos quando encarnamos. Encarnamos no mundo, nas provas que temos que passar, nas expiações, desencarnamos, ficamos um tempo na espiritualidade nos preparando, e quantas vezes forem necessárias, para adquirir mais conhecimentos, com múltiplas existências, experiências de vida. Então, a reencarnação, ela permite ao espírito viver inúmeras existências no mundo, adquirindo novas experiências para se tornar melhor, não só intelectualmente, mas, sobretudo e principalmente moralmente. E o nosso dever, né, a nossa busca maior deve ser cada vez mais se estabelecer com as leis de Deus. E aí Deus, esse Pai amoroso, vai nos dando quantas
oportunidades forem precisas, né? De acordo com as nossas escolhas. A intenção maior é o nosso progresso. Então, não podemos precisar quantas encarnações já tivemos, quantas teremos, porque vai depender do meu esforço, das minhas escolhas, né, daquilo que eu estou construindo. Esquecimento do passado. Então, muitos questionam sobre isso, né? Cada encarnação, quando renascemos num corpo novo de criança, passamos por um esquecimento. Não tem como nós ficarmos lembrando de tudo o que aconteceu nas nossas vidas passadas. Isso é uma sabedoria de Deus, né? Nós temos que começar do zero. Se lembrássemos do mal que praticamos, dos sofrimentos que passamos, dos inimigos que nós prejudicamos, teríamos muita dificuldade para viver em plenitude a vida atual. Claro que tudo fica ali adormecido, então tem momentos na encarnação que nós temos lembrança de algumas coisas. E através da mediunidade também temos um conhecimento sobre isso. Mas os espíritos que estão ligados a nós, eles nos conhecem, né? Conhecem o nosso passado, e é por isso que nós todos estamos sujeitos a essas influências negativas, porque eles nos conhecem, nos perseguem, né? Mas nós estamos numa nova oportunidade, uma nova vida, e podemos mudar tudo isso dependendo da nossa conduta de hoje, né? Então, a reencarnação é uma oportunidade de reparação, como é também oportunidade de devotarmos nossos esforços pelo bem dos outros. Quando a gente reencarna, a gente traz um plano de vida, compromissos assumidos durante a espiritualidade. E dependendo das nossas condições espirituais, poderemos ter participado ou não dessas escolhas. Nós que escolhemos, na grande maioria das vezes, as provas, os sofrimentos, as dificuldades, porque na espiritualidade nós temos toda uma visão muito mais ampla da responsabilidade, do valor do nosso desenvolvimento espiritual, né? E pelos mecanismos da reencarnação também verificamos que Deus não premia e nem castiga ninguém. Somos nós que vamos construindo o nosso próprio destino, certo? Pela lei da ação e reação. Então, é assim que acontece. Estamos falando muito resumidamente, porque o nosso tempo é curto, né? Falando da pluralidade dos mundos habitados. Nem todas as encarnações se verificam na Terra. Existem mundos superiores, mundos inferiores ao nosso. Quando evoluímos, poderemos renascer no planeta de ordem elevada. Lembrem-se do ensinamento de Jesus: há muitas moradas na casa do meu Pai. E a Terra é ainda um mundo de categoria moral inferior, né? E está se transformando para um mundo de regeneração nesse momento. Por isso que acontece muitas coisas nesse momento de transição. E finalmente, vamos falar da comunicabilidade com os espíritos. Os espíritos são seres humanos desencarnados, eles são o que eram quando vivos, bons ou maus, e eles estão por toda parte. Não há um lugar determinado para os espíritos. Não os vemos, pois se encontram numa dimensão diferente, mas eles agem sobre nós, e essa ação é pelo pensamento. Então, nós temos que compreender esse mecanismo para nos fortalecer e poder conseguir obter informação e a sintonia de espíritos bons que estão ao nosso lado o tempo todo,
né? Por isso é muito importante estudarmos os princípios doutrinários, onde se esclarece tudo isso, né? Sobre esses temas, sobre a reencarnação, as vidas sucessivas. E quem quer estudar e conhecer a doutrina espírita tem que começar pelo Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro codificado por Allan Kardec. Ali, foi em 1857, o primeiro livro escrito, fala sobre a importância, a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com os homens, fala das leis morais, a vida presente, a vida futuro, tudo segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médios e codificados por Allan Kardec. Depois veio o Livro dos Médiuns, em 1861, desculpem. E terceiro veio o Evangelho, em 1864, que é onde nós encontramos toda a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Ainda completando, veio o livro Céu e Inferno, em 1865, que complementa o Livro dos Médiuns, onde a gente vai encontrar ali colocações sobre a vida espiritual, recompensas futuras, fala sobre anjos, demônios, penas, e temos muitas mensagens de vários espíritos em várias condições que se comunicaram na época em que Kardec codificou a doutrina. E por final a Gênese, em 1868, que faz um estudo sobre os milagres e as predições segundo o Espiritismo, que complementa o Livro dos Espíritos. Então, é muito importante que estudemos a obra básica codificada por Allan Kardec. Fica aqui a nossa reflexão, espero ter conseguido passar pelo menos um resumo de tudo isso. Fiquem todos com Deus, sigam confiantes, porque há uma razão muito grande, importante, de estarmos aqui conhecendo tudo isso. E que Deus abençoe a cada um que nos ouve nesse momento. Uma boa noite.